Olá, bom dia para todo mundo. Eu sou a Paula Coutinho e esse é mais um episódio da série Sementes de Gestão. Bom, como vocês já sabem, toda semana eu abro uma caixinha lá de perguntas semanal e escolho uma dessas perguntas como tema para a live da semana posterior. Inclusive, está rolando caixinha lá agora. Quem quiser fazer pergunta, corre lá. E eu acho que, assim, é uma forma de transformar uma dessas perguntas em tema. Eu acredito que seja uma boa forma aí de ficar mais próximo, né, de vocês e aprofundar um pouco mais o tema e continuar a corrente de ajudas iniciada. Bom, hoje o tema vai ser como bonificar o seu cliente do negócio de flores. Essa pergunta surgiu na semana passada e eu percebi aí que existe essa dúvida mesmo presente na rotina de grande parte dos empreendedores do nosso nicho. E importante aqui fazer um parênteses, que é engraçado que toda vez que eu tenho percebido, né, que toda vez que existe um fenômeno aqui nas redes sociais, toda vez, quanto mais eu tento passar alguma coisa para vocês, até ensinar, assim, usando essa palavra com toda a humildade possível, mais eu aprendo. E isso tem sido maravilhoso, porque tem feito o meu negócio crescer, né? Acredito que está fazendo diferença para vocês, porque eu recebo muito feedback positivo e tem feito a minha mente aí de empreendedora ventilar novas ideias. E é por isso que eu quero começar aí essa live de hoje agradecendo vocês por cada pergunta, por cada feedback, cada post, cada repost, cada comentário, enfim, cada interação que vocês têm aí comigo e com o meu negócio. Eu nunca imaginei, mas compartilhar e trocar conhecimento tem sido uma forma muito linda e positiva de seguir a vida aí de empreendedora à frente do meu negócio de flores, à frente da minha Vila Flores. Então, eu conto com vocês para seguir em frente. Pois bem, quando eu comecei a pensar nesse tema lá, desde a pergunta da semana passada, eu fiquei pensando como seria a melhor forma de falar sobre isso, e eu tive que começar a olhar para dentro de mim, do meu negócio mesmo, né? Eu tive que reparar como que eu tratava o assunto para conseguir enviar para vocês alguma ação que fosse possível masterizar, que fosse possível repetir, que fosse possível replicar sem prejuízo para nenhum negócio, né? Porque isso é muito importante. Então, aí, antes de passar até para a etapa posterior, eu preciso reafirmar algo que eu sempre digo. Não seja um empreendedor padrão, seja e se torne acima da média. Isso é muito importante. Comece se diferenciando por você mesmo, pela figura do gestor, ok? Não tente se diferenciar apenas pelo seu produto. Se diferencie por você também, pela forma como você lida com o seu negócio, pela forma como você leva aí a sua floricultura, o seu negócio de flores à frente. Bom, então, antes de agir, né, diante disso que eu falei, eu acredito que você precisa fazer duas coisas muito importantes. Simplesmente parar absolutamente tudo que você está fazendo, tá? Parar mesmo, parar real, sentar, parar, para poder conseguir avaliar e analisar o que eu estou dizendo sempre, não só hoje, e compreender se essa atitude, se essa coisa que está chegando nova para você aí, cabe dentro do seu negócio neste momento, ou se são necessários alguns ajustes antes de implementar uma novidade ou antes de renovar aí o seu rol de ações e atitudes como gestor do seu negócio de flores, ok? Bom, dito isso, eu gosto sempre de começar pela definição, já virou quase que um padrão aqui, né, do que a gente está discutindo. Então, bonificar, como eu dei uma pesquisada lá para trazer um conceito bem certinho, bonificar é o ato de conceder prêmio ou vantagem mediante uma ação que ultrapasse a média de ações realizadas. Ou seja, toda vez, já que a gente está falando de clientes, né? Toda vez que um cliente se destaca por conta de uma ação que seja além, né? Que seja diferente da média realizada aí
pelos demais clientes, a gente fica muito tentado a bonificá-lo de alguma forma. E curioso, você sabe por que você se sente assim? Isso acontece por conta da reciprocidade, né? Quando nós somos o destino final aí de uma ação que nos concede algo diferente da maioria, quando alguém age com a gente diferente do que a maioria age, um gatilho imediatamente é acionado e a gente fica tentado a pagar na mesma moeda. A pessoa é legal, a gente quer ser legal também, isso em tudo, e também especificamente aí na relação comercial com o cliente. Então, a gente quer pagar na mesma moeda, agir de forma que a pessoa também se sinta bem, como nós estamos nos sentindo. E até sobre esse assunto aí da reciprocidade, um parênteses interessante aí, a título de curiosidade mesmo, para tipo, te explicar um pouquinho mais como a reciprocidade funciona, um estudo científico foi realizado aí por um professor de psicologia da Universidade da West Florida, David, o nome dele. Ele queria descobrir se de fato, ele fez uma pesquisa, né, e ele queria descobrir se de fato, quando os garçons tivessem uma atitude ali legal, além da média, se isso afetaria ou não na gorjeta que eles iriam receber. Lembrando que, diferentemente aí daqui do Brasil, que já vem uma gorjeta pré-estabelecida na conta, lá nos Estados Unidos é um pouquinho diferente, nos outros países também, então esse estudo foi muito pertinente porque afetava direto em quanto essa gorjeta retornaria para o garçom. Então, foram 3 testes aí, 3 grupos diferentes. Na primeira tentativa, os garçons simplesmente deixavam a conta e uma balinha junto com a conta ali, sem dizer absolutamente nada. E ainda assim, o resultado foi interessante, aumentou em 3% o montante de gorjeta que era deixado aí antes de acontecer essa atitude de deixar a balinha. Em seguida, o pesquisador queria descobrir se o número de balas deixadas junto com a conta pelo garçom iria influenciar no montante. E mais uma vez influenciou. O garçom, em vez de deixar uma balinha só, ele foi lá e deixou 2 balinhas e isso aumentou em 14%. Olha quanta diferença, né? De 3% para 14% nas gorjetas. E na terceira tentativa, também eram entregues aí 2 balinhas, em vez de uma, já que 2 balinhas estavam sendo muito mais lucrativo. E o garçom, em vez de deixar as 2 balinhas e sair, não, ele deixava uma e depois ele voltava com outra e dizia que aquilo era um ato diferenciado das outras mesas. E depois que ele voltava para entregar essa segunda balinha, isso aumentou aí a taxa de porcentagem, comissão do garçom em 23%. Então, assim, eu não estou nem falando aqui sobre o fato de você oferecer algo diferente apenas para retornar algo bom para você, né? Porque a reciprocidade não funciona tão assim. Mas eu achei interessante compartilhar esse estudo, já que como um teste científico, para entender a cabeça do ser humano aí, numa relação comercial, é muito válido. Pois bem, para passar daí a etapa da curiosidade, até racionalizando um pouco mais, essa bonificação que você dá para o seu cliente é muito importante que ela não seja prejudicial para o seu negócio. O que eu quero dizer com isso? Que toda e qualquer bonificação que você for executar, que você for fornecer aí, ela precisa estar dentro dos limites da sua possibilidade financeira, da sua condição financeira. Então, é muito importante que antes de bonificar, você tenha um conhecimento aí da sua condição financeira, da condição financeira da sua empresa de flores. Bom, é importante você conhecer as margens de lucro que você tem, até para separar algum tipo de brinde para bonificar o seu cliente, ou se você quiser fazer uma jogada aí com essa margem de lucro, você também precisa conhecê-la, né? Então, ultrapassada aí essas considerações, eu separei alguns tópicos que eu acredito que sejam importantes para te ajudar a pensar e decidir sobre o tema aí na sua floricultura. Bom, antes de criar essa cultura da bonificação no seu negócio de flores,
eu acredito que é muito importante você ter instalado aí entre os seus clientes uma cultura, né, um entendimento, uma compreensão que não existe prêmio maior do que ter, obter, conseguir comprar, ter acesso a um produto da sua floricultura. Eu sei que parece um pouco fantasioso falar aí dessa forma, e é óbvio que você jamais vai falar dessa forma que eu falei para você para o seu cliente, mas é muito importante que as suas ações sejam em prol dessa causa, dessa compreensão, fazer com que o cliente tenha, desde o princípio, desde o atendimento prévio até o pós-venda, uma experiência tão boa que ele vai ficar se sentindo, toda vez que ele comprar com você, ele vai ficar se sentindo imensamente feliz, satisfeito e premiado por poder comprar com você e com a sua loja, na sua loja. Então, antes de instalar qualquer ideia, qualquer programa, qualquer cultura aí de bonificação, é muito importante você fazer com que o seu cliente tenha essa compreensão que é muito, que já é um prêmio ele conseguir comprar com você, ok? Então, continuando aí com a ideia de bonificar o seu cliente, acho que é muito interessante, talvez, uma ideia aí de você ter em mãos algum produto que seja útil para ele, né? Alguma coisa palpável, que seja útil para ele, que te custe muito pouco. E aí eu estava pensando em alguns exemplos, e um bom exemplo aí que eu pensei são aqueles sachês de conservante floral. Ele vai te custar, em média, 50 centavos, ou seja, um valor que facilmente você consegue embutir, incluir e inserir dentro aí das suas despesas variáveis, né, dos seus custos variáveis, e que na hora que você der isso para o seu cliente como bonificação, por menor que seja ali o pacotinho, você vai agradá-lo, porque você está entregando a ele alguma coisa de valor e de utilidade. Uma observação importante sobre esses produtos que são entregues como bonificação é você ficar de olho aí na situação, na parte contábil em relação a eles, tá? Porque todo final de ano, como vocês sabem, o contador lá pede uma contagem de estoque, que é um pânico geral fazer aquilo, mas é necessário. Então, se você foi dando algum produto como bonificação e não fez essa declaração mês a mês aí, não gerou a nota fiscal de brinde, né, de bonificação, lá no final do ano, quando você for fazer essa contagem de estoque entre as mercadorias que entraram e as mercadorias que saíram, né, você vai ver que ficou um déficit aí e isso pode causar um problemão. Então, fica de olho nesses produtos que você entrega como bonificação, não vai colocá-los aí em nenhuma nota como venda, porque senão você vai pagar um imposto em cima disso. Então, tem uma forma lá, pergunta para o seu contador, de você declarar esses produtos como brinde, como bonificação, tá certo? Bom, outra situação é que se você quiser tornar esse sistema de bonificação como algo aí fixo dentro da sua empresa, é possível você fazer isso e você fazer um sistema e um programa de fidelidade, né? Um programa de fidelidade, ele é o quê? É um programa de incentivo contínuo, né? Oferecido pela sua loja, por uma empresa, para recompensar o cliente e estimular aquele cliente a ter uma repetição da relação comercial, a ter uma repetição aí dentro do seu negócio. Então, é bastante comum as empresas terem algum sistema aí de bonificação, principalmente depois de alguns anos de vida, já que é uma ótima forma de incentivar a lealdade. Não é a única, ela não vai por si só incentivar essa lealdade, mas é uma forma de dar um incentivozinho, então vale a pena você dar uma olhada nisso depois de alguns anos da sua loja aberta, que é essencial você observar aí essa informação, que se você abriu as portas do seu negócio agora, há menos de um ano, há menos de 6 meses, dá uma segurada nesse programa aí de fidelidade, porque ele pode passar uma impressão errada para os seus clientes, tá? Já que a maioria não te conhece ainda. Então, é tipo assim, poxa,
Ninguém te viu, ninguém te conhece, a pessoa já chega, pô, essa empresa abriu ontem e já está me dando algo. É mais ou menos aquele ditado ali popular que quando a esmola é grande, o santo desconfia. Então, se você quiser começar a bonificar os seus clientes com menos de 6 meses, menos de um ano de existência da sua empresa, tá? Tenta fazer alguma coisa um pouco mais pontual e não muito declarada, com alguns clientes que já vão se tornando frequentes, porque isso acontece, claro, e nunca com quem está chegando agora, tá? Foi só fazer essa observação aí, se a sua empresa existe, se o seu negócio de flores existe há menos de um ano. Outra coisa importante aqui seja sempre muito claro em relação à bonificação que está sendo dada e o motivo, tá? Por que isso? Porque assim você vai evitar maus entendidos e cobranças por parte do cliente em caso que não há sentido haver uma premiação. Então, é importante na hora que essa premiação for ocorrer, essa bonificação for acontecer, você deixar ali muito explícito qual foi a atitude do seu cliente que gerou aquela reciprocidade por sua parte e, consequentemente, qual é a bonificação direta que ele está ganhando em relação àquela atitude fora do padrão que ele teve. Então, é muito importante você fazer isso, até porque clareza numa relação comercial ou em qualquer outra é algo que deve acontecer sempre, tá? Tome muito cuidado com os descontos. Aqui é uma situação interessante de ser falada. Os descontos, eles podem, assim, ser uma forma de desvalorizar o seu produto em vez de bonificar o seu cliente, ok? Então, você precisa ficar muito atento para negociar em cima daquelas margens que são explícitas. Por exemplo, taxa de cartão. Todo mundo sabe que existe taxa de cartão. Então, se você negociar em cima dessa porcentagem, que também é de conhecimento geral, é, você vai estar ali mexendo em elementos que o seu cliente já conhece, que é público e notório, e vai evitar mexer em cima de elementos de construção do seu preço. E isso evita com que seu cliente fique muito pensativo aí, tente ultrapassar algum limite aí, tentando destruir a sua margem de lucro ou o seu valor agregado. Então, toma cuidado com isso em relação aos descontos. E outra coisa importante aqui que você precisa, como eu falei anteriormente, você precisa ter na ponta do lápis aí como que é o seu processo de precificação, como que o seu processo de precificação aconteceu naquele produto em específico, em todos os produtos, né? Você precisa ter isso em mente, às vezes em mente é um pouco difícil, mas você pode ter isso aí na ponta do lápis, anotado em alguma coisa de fácil acesso, para que na hora que você for negociar, você consiga negociar sem destruir totalmente a sua margem de lucro, ok? Então, assim, eu acho bastante pertinente, eu sou a favor dessa negociação aí em cima da margem de lucro, mas tão somente em uma situação. E aqui na Vila Flores, eu normalmente, tá, o padrão é que eu dê descontos para o meu cliente apenas em uma situação muito específica e ela fica muito clara quando isso acontece, que é quando um cliente compra um volume maior do mesmo produto, né, no mesmo momento e com um pagamento único. Então, assim, aí a gente consegue negociar, tá? Um exemplo aí, claro, aconteceu, por exemplo, aconteceu no Dia Internacional da Mulher, uma cliente veio e comprou 15 mini buquês para poder serem entregues no mesmo local, entendeu? Para as funcionárias dela ali. Então, isso foi muito tranquilo, foi muito pertinente eu conceder esse desconto e isso ficou muito claro ali entre nós duas dentro da nossa relação comercial. Inclusive, foi a primeira vez que ela comprou comigo, mas é uma cliente que desde então está muito presente ali nas minhas redes sociais e sempre fazendo comentários, gerando depoimentos e gerando coisas positivas a meu favor. Então, foi algo, foi uma atitude pertinente, interessante e eficaz
no montante total ali, principalmente da compra que ela executou. Então, assim, você percebe que diante disso, você guardar os descontos para situações assim, te deixa super livre nas demais situações de compra e não cria uma obrigação de absolutamente nada. Dá para você perceber isso? Então, assim, até porque lembrando que a maioria das compras que os clientes fazem não são de grande volume, né? Então, você acaba guardando essa bonificação aí, esse formato de bonificação, apenas para situações muito específicas, quando o cliente compra um montante do mesmo produto de uma vez só. Pode até acontecer dele comprar um montante de produto aí, de produtos diferentes, tá? Não tem problema em relação a isso. Você só precisa ficar muito atento se as margens de lucro de todos os produtos que ele for comprar vão ser equivalentes para você não cair aí no erro de eliminar a sua margem de lucro, ok? Por falar aí em obrigação e não ficar obrigado a nada em relação ao seu cliente, em relação dentro dessa relação comercial, é importante aí, vamos firmar aqui um acordo entre a gente. Você precisa saber se posicionar como gestor da sua floricultura, porque se todo e qualquer cliente chegar aí no seu negócio e quiser mandar nele, quiser te dizer exatamente como você vai proceder, e quiser tentar jogar para você aquela bola do tipo, e aquele desconto, isso e aquilo, e aquela taxa de cartão, sabe, te dá os elementos com qual você vai trabalhar, não dá certo isso. Você precisa se posicionar, entendeu? Como gestor do seu negócio, como empreendedor, deixar isso muito claro para o seu cliente e afirmar para ele, com todas as letras, mas de forma educada, que quem manda ali naquele negócio é você. Porque se você não fizer isso, você deixar todo cliente que passa pela sua porta, claro que nem todo mundo tenta fazer isso, nem todo mundo é desagradável assim, o seu negócio não vai existir. Então, quem manda no seu negócio é você. Então, deixe isso muito claro, principalmente no que tange aí a negociação de um desconto, de uma bonificação, tá certo? Um acordo aqui que a gente está fazendo, hein? Não vai cair nesse erro. Bom, ainda seguindo essa linha aí, você precisa fazer sempre questão de afirmar e confirmar a cultura do seu negócio, tá? E mesmo que sim, que às vezes você fique sem jeito, que você fique tentado a atender os caprichos de algum cliente mais mimado, se segura, tá? Explica com calma, explica com segurança os motivos dos seus atos, sempre baseados ali na razão e na raiz do seu negócio de flores. Só você sabe como o seu negócio de flores funciona. Só você sabe os bastidores do seu negócio. Só a gente sabe essa discussão aqui que a gente está tendo, o quanto ele é pertinente você se posicionar. Então, não fica aí constrangido de defender a cultura do seu negócio, a raiz do seu negócio, porque assim você vai estar sempre com as rédeas na mão de maneira educada e desempenhando o seu papel de gestor. Todo mundo sabe, é público notório, como um negócio funciona, que existem diversas situações aí que o empreendedor precisa arcar. Então, não dá para você cair no capricho aí de algum cliente mimado. Você precisa se posicionar e você dar as cartas e você tomar a rédea aí dos seus negócios, principalmente no que tange a esse tema bonificação barra a forma de bonificação aí, que seria o desconto, como eu falei anteriormente. Bom, eu acredito que, diante disso, dá para você dar uma pensada, tá? Dá uma pensada, a alergia está atacada aqui hoje. Dá para você dar uma pensada aí sobre essa situação da bonificação. Tenta dar uma analisada em quais tipos de situação você pode abrir aí esse precedente para bonificar o seu cliente. Uma situação interessante, como eu falei antes, é você utilizar algum produto que tenha um custo bem baixinho para você, como o conservante de flores, né? Aquele sachêzinho que te custa mais ou menos aí uma média de 50 centavos.
e você consegue embutir aí isso dentro dos seus custos variáveis, dos seus produtos, como algo fixo. Deixa a bonificação atrelada a um desconto para situações muito específicas, não caia no erro de dar desconto em absolutamente todas as compras que o seu cliente faz e saiba se posicionar, porque eu acho que são aí 3 elementos muito pertinentes nessa relação comercial, no que diz respeito a quase tudo, mas também no que eu estou dizendo aqui em relação a formas de bonificar o seu cliente. Tenta dar uma pensada em relação ao programa de fidelidade, não tente fazer isso logo que você abre o seu negócio, principalmente essa dica vai para quem está começando agora e para quem já está aí há muito tempo. Não instala esse programa de fidelidade do dia para a noite, pensa bem em como você vai dispor aí os requisitos que o cliente deve cumprir, né? Uma forma muito comum de criar esse programa de fidelidade é quando o cliente atinge aí comprou 10 produtos iguais, 10. Normalmente, o empreendedor escolhe algum tipo de produto aí que tenha uma margem boa para fazer isso, né? Para já embutir esse extra que vai acontecer, esse produto gratuito que vai acontecer ao final dos 10 aí, não ser penoso para você. Então, tenta dar uma pensada em relação a esse programa de fidelidade, pensa bem nos requisitos, para não cair no erro e verificar lá na frente que você prejudicou de uma forma tão grande a sua margem de lucro e, consequentemente, o seu negócio por ter cometido um erro bobo, tá? Então, eu acho que é isso. A gente tem aí, eu acredito, alguns elementos importantes, até algumas curiosidades para te fazer pensar nessa relação comercial, utilizando a reciprocidade com o seu cliente, sem quebrar o limite da relação comercial. Então, vai lá, dá uma estudada nisso, dá uma pensada nisso que eu falei aqui, e muito obrigada, vamos chegando aqui ao final. Muito obrigada para quem participou, para quem estava aqui desde o começo. Eu acho que dá para você aplicar a bonificação do seu cliente sem prejudicar o seu negócio, observando aí esses elementos que eu trouxe aqui hoje para ser um pouquinho mais direta e tantos outros que existem. Se ficou alguma dúvida, me manda um comentário. Se ficou alguma dúvida, me manda uma mensagem inbox. Eu estou sempre online. Muito obrigada para quem ficou aqui até agora, para quem passou por aqui, para quem vai assistir depois. E por hoje é só, e a gente se vê na próxima. Tá bom? Tchau, tchau.